Então, gente, aqui estamos nós para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero dar boas-vindas a vocês, dizer que é um prazer, mesmo nesse horário tão difícil, né? 22 horas, mas vocês estão aqui firmes, estudando a palavra, e isso é maravilhoso, né? Nós vamos começar então, recordando onde estávamos antes de entrarmos no assunto de hoje. Então houve, né, o confronto do faraó, aquele ser insolente, né? Moisés, por ser criado no Egito, ele sabia como procurar faraó, um déspota, um tirano oriental, cruel, né? E o povo de Deus mergulhou na mais profunda aflição antes de sua libertação. Por quê? Tudo piorou depois do confronto de Moisés ao faraó. E é claro que o povo não ficou feliz com isso. Então, nós temos que entender que a posição de Moisés ali, né, não era uma posição fácil. Moisés também sofreu bastante para conseguir êxito em sua empreitada. Por isso, tantas desculpas, né? Nós vimos tantas desculpas de Moisés, porque, na verdade, ele estava tímido ainda era uma pessoa que confiava em si mesmo, mas não confiava em Deus ainda. Precisava passar pelo processo que nós entendemos muito bem como é, né? Então vamos entrar agora em Êxodo 6 e nós vamos ver já no primeiro versículo, diz assim: Deus, né, falando a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Agora verás o que farei ao faraó, pois os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará da terra por causa de uma poderosa mão. O que isso quer dizer? Deus conta a Moisés seus segredos. E mais uma vez, Deus enfatiza a repetição da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha o verso 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Olha só. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Então Deus enfatiza mais uma vez a repetição dessa promessa. E aí, no verso 2 e 3, que eu acabei de ler, né? Deus fala que ele é o Senhor. Ou seja, quem manda é Deus. Nós vemos muitas coisas acontecendo no mundo, o povo se achando, o povo batendo no peito, dizendo: ah, porque é vacina, porque isso, porque aquilo. Quem manda é Deus. Quando Deus determina, não tem vacina. Quando Deus determina, não tem enfermidade. Quando Deus determina, não tem nada. Quem manda é Ele. Ele é o Senhor. E nós temos que entender que Ele não só é nosso Salvador e Redentor, mas Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem manda em nós. Só Ele manda na nossa vida. Lá nos versos 9, 10 e 11, nós lemos assim: olha. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Então, esses versos seria para o povo uma falsa esperança? O que vocês acham? Quando Moisés foi a primeira vez que a coisa piorou, eles tiraram o material de trabalho. Então, agora o povo estava achando aquilo tudo, aquele blá 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 falatório todo de Moisés, uma falsa esperança. Mas a ordem era de Deus. Moisés apenas deveria obedecer. E no verso 12 diz assim: Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o Faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Então, mais uma desculpinha aí de Moisés, né? Então, Moisés, com medo, fala: olha,
Eu que sou do meio desse povo, eles não estão me dando ouvidos, Faraó, então, muito menos. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao Faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. E daí, a partir do verso 14, nós vemos a linhagem de Moisés. Nós vemos que Moisés saiu da tribo de Levi, né? Lá da tribo dos coatitas. Arão casou com Joquebede e nasceu Miriam, Arão e Moisés. De Arão nasceram 4 filhos: Nadab, Abiú, que morreram no altar porque ofereceram fogo estranho ao Senhor, Eleazar e Itamar, que daqui a pouco vocês vão ver que serão os próximos sacerdotes, né? Nós vamos estudar sobre todos eles. E a Moisés nasceram 2 filhos, Gerson e Eliezer, né? Importância maior a essa tribo de Levi. No verso 20 do capítulo 6, nós lemos assim: Arão tomou por mulher sua tia, Joquebede. Em algumas versões diz tia, mas segundo a Septuaginta, que é a tradução em grego do texto hebreu, ela era tia de Arão. A verdade é que ela tinha um parentesco com Arão. Se tia ou se prima, né, que fala aqui, ó, sua tia ou sua prima, né? Nós não sabemos, né? Na verdade, há esse parentesco entre os dois, tá bom? Isso não nos compete também agora, mas é bom nós sabermos que antigamente podia ter essa ligação, esse casamento entre familiares, né? Arão, então, ele é o porta-voz de Moisés. Lá em Êxodo 7, nós já estamos no capítulo 7, verso 1, nós lemos assim: O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Então, o papel de Arão era ouvir de Moisés e falar ao povo, né? Ouvir de Moisés e falar ao povo. E a vara de Arão é um símbolo de que Deus estava com eles. Então, muitos milagres foram feitos com a vara de Arão, tá? Por quê? Porque no Egito o nível de magia era altíssimo. Então, se Arão e Moisés não fossem bem usados por Deus naquele lugar, as coisas iriam degringolar, né? Então, vocês vão ver que muitos dos milagres e das maravilhas também eram feitos pelos mágicos, né? Pelos magos ali do Egito, porque o nível de magia era top, assim, né? Muito forte mesmo. E por isso, Deus, já sabendo disso, né? Enviou também Arão com a sua vara, que era o símbolo de que Deus estava com ele. Lá no verso 10, nós lemos assim. Eu vou ler o verso 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara, né? Ou seja, o cajado de Arão, e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então, meu povo, aí vai começar a mão de Deus propriamente dita em cima desse povo egípcio. E tudo começa nas pragas, né? Que foram divididas em blocos. Primeiro bloco, as águas em sangue. Então, são 3 blocos de 3 pragas. Em cada
bloco, Deus tratava com o Egito uma coisa. Nesse primeiro bloco, né, ele quis mostrar ao povo egípcio que Deus controla a vida. Deus controla a vida. Tudo morreu no Nilo, o rio vivo para o Egito. O rio que trazia vida, prosperidade, fartura, tudo morreu. E mais tarde, olha que interessante, Jesus transformou água em vinho. Desta feita, Deus transformou a água do Nilo, né, em sangue, em sangue. Então, Jesus veio para aniquilar todo o pecado realmente e nos dar vida em abundância, né? Segunda praga, a praga das rãs. Havia uma deusa chamada Requete, do Egito, que tinha a cabeça em forma de uma rã. Então, quando a praga das rãs chega ao Egito, é para lembrá-los daquela deusa. Ou seja, que Deus era o único poderoso. A vida pertencia a Ele. Ele controla a vida, não é deusa requete nenhuma, mas é o Deus Todo-Poderoso, né? Terceira praga, a praga dos piolhos. Praga dos piolhos, né? Essa praga vem como um ataque à beleza. Os magos pediram para sair, né? Não deram conta. E aí, olha aqui o que está escrito no capítulo, você quer das rãs, dos piolhos, né? Nós vamos lá nos piolhos, ó. Verso 16, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara, olha a vara aí de novo, e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por causa da terra do Egito, por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais também. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Olha o que os magos disseram ao Faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Só Deus podia fazer aquilo ali. Então, os magos logo pedem para sair, né? Eles dizem: não damos conta disso aí, não. Isso aí não é coisa de homem, não. Isso aí é coisa de um Deus todo-poderoso, realmente. Até eles reconheceram, né? Início do segundo bloco. Deus vai mexer agora com a saúde e com a higiene do povo do Egito. Começa com a praga das moscas. Gente, eu tenho horror à mosca. Nossa nora, os pais dela moram em Itaiandu. E lá em Itaiandu, devido ter muita granja de galinha, meu Deus, aquele lugar é infestado de moscas. Às vezes você está comendo, as moscas estão junto com você. E não é questão de higiene da casa, não. Né? É questão do lugar, ter muita granja e há uma aglomeração muito grande de moscas ali. Eu imagino no Egito, né, como eles ficaram desesperados de ver aquele ataque de moscas, vendo que em Gósen, onde estava o povo judeu, né, os israelitas, não havia moscas, né? A partir do segundo bloco, o que acontece? Deus faz diferença entre o povo egípcio e o povo israelita. E os israelitas são preservados. O povo de Deus foi guardado por Deus, foi guardado por Ele. E é o que nós vemos hoje, né? A igreja versus o Covid-19. Pastor Digão, ele disse que quando começou, o pastor Digão estava falando isso um dia desse, numa live sobre escatologia, que aconteceu em 2019 ou 2018, o primeiro caso da Covid aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E sabe o que a igreja tinha que ter feito? A igreja tinha que ter orado. Quando ouviu falar de uma peste, ou de uma praga, ou de um vírus, a igreja deveria ter se levantado em oração. E nós demoramos a acordar. Até hoje.
Eu vejo muitas pessoas da igreja dormindo ainda, achando que é assim mesmo, sendo que a igreja poderia orar e nós estarmos livres dessa praga, dessa Covid, né? Então, é um alerta para a igreja. A igreja, quando vir algo acontecendo ao redor do mundo, em outros estados, em outros países, né? Em outras nações, a igreja precisa se levantar em oração. A igreja brasileira precisa se levantar em oração para que aquilo não chegue até nós, para que Deus tenha misericórdia e sua ira seja aplacada. Enquanto eu ficar só olhando, né? Olhando o que está acontecendo no outro país e comentando, não, e não colocar meu joelho em terra, e não orar, e não clamar, aquilo vai se aproximando de nós. A igreja tem toda a autoridade para brecar. A igreja pode brecar toda maldição, né? Moisés está falando algo aqui. Moisés está contando aqui para mim, foi anunciado na televisão que os caminhoneiros iriam entrar em greve. Moisés, meu marido, estou dizendo que ele é melhor que todo mundo, não, tá, gente? Aqui ele já escuta e ele já transforma em espiritual o negócio. Ele começou a orar para Deus não permitir a greve dos caminhoneiros. E vocês viram? Não teve greve dos caminhoneiros. Por quê? Isso é papel da igreja. A igreja precisa andar um passo à frente. A igreja não pode ficar esperando acontecer e depois, aconteceu o Covid. Não, gente. A igreja deveria estar em oração, clamando para que essa segunda onda não venha, né? Para que esse mal, até esqueci o nome que se dá, a Covid está vindo de forma diferente agora, né? Para que isso não aconteça. Nós podemos brecar isso pela oração no nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar, vamos clamar para que o mal não nos suceda e nós tenhamos uma vida sossegada, em nome de Jesus. Agora, no capítulo 9, nós vamos ver a praga da morte dos rebanhos. Esta praga, lá nos versículos 1 a 3, vocês vão ver isso. Esta praga veio diretamente do Senhor. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Olha o 4. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Será que Deus fazia isso só no passado? Ele não é capaz de fazer isso hoje, gente? Por que nós não oramos então? Por que nós perdemos tempo comentando depois que a situação chega? Vamos clamar ao Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 12, verso 2, nós lemos assim, ó: tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. De quem Jeremias está falando aqui? Jeremias está falando, se queixando, chorando ao Senhor sobre os ímpios. Que Deus planta os ímpios e eles criam raízes. Eles crescem, eles dão fruto. Tu estás sempre perto dos lábios, mas longe dos corações dos ímpios. Por quê? Se Deus está longe dos ímpios, perto de quem ele está? Perto de nós que somos justos. Então a nossa boca deve se abrir para clamar. Essa praga veio diretamente do Senhor. Não teve dedo de Arão aí, não. Não teve a vara de Arão, não. Veio direto do Senhor. Então, Gósen foi imune a essa devastação. Os animais egípcios eram adorados. Por isso, o faraó ficou louco quando viu tanto animal morto. A quem ele iria adorar agora, né? Não tinha mais animal para adoração. Deus estava provando que o único digno de adoração é Ele, o Deus Todo-Poderoso, né? Sexta praga: feridas purulentas ou úlceras.
o Senhor endureceu de novo o coração de Faraó. Olha o versículo 12. Eu já li, mas vou ler mais uma vez. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Mesmo com todo aquele sofrimento, o coração do Faraó foi endurecido por Deus, para que Deus fizesse mais maravilhas ainda, através de Moisés e de Arão. Deus pode fazer maravilhas através da sua vida. É só você se dispor, ter fé e acreditar que Ele é Deus sobre sua vida. Início do terceiro bloco de pragas. Aí nós vamos ver a sétima praga, que é granizo ou pedra sobre o Egito, mas sobre o povo de Israel, nenhuma pedra. Então, Deus é o Deus que domina toda a natureza. Há incrédulos que temem a palavra de Deus. Querem ver o verso 20? Olha o verso 20, ó, diz assim, do capítulo 9 ainda. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então, o que aconteceu? O granizo veio e arrebentou com tudo, né? Muito fogo, muito granizo, muita pedra, né? E ali foi morto muita gente, porque há incrédulos que temem a palavra do Senhor. Existem pessoas que você fala assim: nossa, fulano é tão abençoado, só falta ser crente, né? Mas falta. Por quê? Porque ele teme a palavra do Senhor, como aqui no Egito também esse povo temeu, esses conselheiros do faraó, talvez até tivessem dado conselhos ao faraó para se arrepender, né? Mas o faraó tinha seu coração endurecido pelo Senhor. Oitava praga, os gafanhotos. Tudo que as pedras não destruíram, os gafanhotos comeram. O propósito desse livro, lá no capítulo 10, verso 1 e 2, é falado. Olha o propósito desse livro de Êxodo. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar entre estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos, olha o legado aí, e netos, como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha aqui o que nós tínhamos que fazer. Nós tínhamos que contar aos nossos filhos e aos nossos netos o que Deus estava fazendo. Então, vejam bem que Deus, ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Espera aí que eu perdi aqui. Estou voltando lá. Espera aí que nós estávamos aqui. Então, vamos ver se aqui abre. Opa. Deu uma fechadinha aqui, gente. Eu vou ver o que aconteceu. Só um momento. Aqui. Então, olha. Oitava praga, então, dos gafanhotos, nós falamos do legado, né? Capítulo 10, verso 1 e 2 fala do legado, que é para eu contar para os meus filhos, para os meus netos, o que Deus fez ali no Egito, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez e faz na minha vida, na vida da igreja. É isso que nós temos que fazer, deixar um legado. Ontem nós estávamos no culto lá do pastor Francisco e a palavra que vinha da boca de todos aqueles que testemunharam ali foi o legado que o pastor Francisco deixou. E nós também precisamos deixar um legado para as próximas gerações. Uma coisa muito interessante quanto aos gafanhotos é que eles foram trazidos por Deus, por um vento oriental, quando, na verdade, gafanhotos só são trazidos por um vento leste. Portanto, também isso só poderia ser o dedo de Deus. Lá no verso 13 diz assim: Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental. Durante todo aquele dia,
E toda aquela noite, pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Então, os gafanhotos vieram sobre o Egito inteiro. Essa imagem aqui tem até gafanhoto voando para lá e para cá, né? Foi a imagem que a TV Record ela conseguiu trazer da invasão de tantos gafanhotos, né? Isso só poderia ter sido o dedo de Deus. Mas lá no verso 19, olha o que diz: E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. O vento ocidental lançou os gafanhotos no mar, né? Quando o faraó mandou chamar Moisés e disse que pecou contra o Senhor, aquilo tudo era balela. Ele não estava arrependido, ele estava era com remorso de ver toda aquela situação, né? Densas trevas é a nona praga. Mesmo que o caráter das pessoas pareça não ser transformado, meu dever é alertá-las sobre o que virá. Foi o que aconteceu no capítulo 10, verso 1. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Tá? Então, Deus, ele anuncia. Sem a mão de Deus, andamos sem qualquer direção. Né? Então, Deus anunciou que haveria essa nona praga. Está lá no versículo 21. Trevas tais que poderiam ser apalpadas. Então, sem a mão de Deus, nós andamos nas trevas, sem nenhuma direção. E lá, deixa meu povo ir. Foi o que Deus mandou Moisés falar a Faraó. Faraó, deixa ir o meu povo. Nenhuma unha ficará, porque Faraó quis negociar aí quem ficaria, né? Vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Moisés falou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos. Olha que fé! Olha como Moisés está diferente agora. Moisés agora está diferente, né? Esses holocaustos, esses sacrifícios, nós ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Olha que interessante o verso 26. Nenhum casco ou nenhuma unha de animal será deixado, nada ficará para trás. Todos nós iremos. Aí Faraó ficou muito bravo, né? Com o coração endurecido por Deus, e disse Faraó a Moisés: Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Versos 28 e 29 do capítulo 10, nós vemos, cadê aquele Moisés medroso, cheio de desculpas? Ele é outro homem agora. Ele é um homem ousado. A experiência com o sobrenatural nos dá ousadia. Quanto mais você tem experiência com o sobrenatural, mais você é ousado em Deus. Ousado em Deus. Então, tudo que te acontecer, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus é aquele que vai à tua frente, quebrando barreiras. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele, só Ele, que nos dá a vitória. E Moisés entendeu isso. Moisés entendeu que só Deus poderia dar vitória a ele. Amém? Então, nós estamos aqui nos despedindo dessa aula, vamos ficar ainda comentando, mas eu quero deixar essa aula aqui terminada. E nós vamos agora discutir um pouquinho aquilo que nós entendemos sobre a aula de hoje. Que vocês tenham uma boa noite, vocês que estão nos assistindo ou que vão assistir depois. Bom?